Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu agradeço sua companhia e audiência. O período de chuva no Nordeste é ideal para a multiplicação de insetos e, claro, para o aumento das arboviroses como dengue, zika e chikungunya. E a prevenção é fundamental. Nas UPAs de Fortaleza aumentaram os atendimentos de pacientes com sintomas. Assim como a pandemia de Covid-19, as arboviroses também ameaçam a população. Dengue, zika e chikungunya, que se aproveitam desse período de chuva para se multiplicarem. Nas UPAs, em caso de suspeita da doença, é aberto um protocolo com os sintomas. Quando ele vai para o consultório médico, ele é confirmado a arbovirose e aí a gente dá continuidade ao processo do protocolo, que envolve a hidratação, que envolve a solicitação de exames laboratoriais, que envolve também o tratamento aqui na unidade e depois que o médico reavalia esse paciente, ele sai da unidade com o tratamento já pronto para casa. Em janeiro desse ano foram registrados 119 casos de dengue nas 6 UPAs. No mês seguinte saltou para 180. Com a suspeita confirmada, o caso é acompanhado pela equipe médica para evitar agravamento. Com relação à dengue, quando apresenta vômitos persistentes, quando apresenta dor abdominal, quando o paciente nota que ele tem uma diminuição da urina, já é um sinal de alarme, né? Que pode estar havendo a desidratação ou então indo para uma dengue hemorrágica. Com relação à chikungunya, ele pode apresentar uma dor intensa, além do normal nas juntas, né? Nas articulações. Aí também tem que buscar o atendimento. Evitar um aumento de casos nas UPAs depende de cada um fazer sua parte. Mais de 80% dos casos dos focos de arboviroses estão dentro das residências. E nessa época de chuva, aumenta o risco. O Wendel tem 2 filhos pequenos e não descuida em casa. Sabe os cuidados que têm que ser feitos para evitar as arboviroses. Já teve exemplos na família que sentiram o sofrimento que a doença provoca. Eu lembro que, pelo menos, a chikungunya demorou mais tempo na recuperação. Serve até de alerta para a gente, né, que é mais próximo, para ter o cuidado, né, continuar se cuidando e prevenindo, né, também. Os motoristas têm buscado alternativas para amenizar os impactos do último reajuste da Petrobras sobre os combustíveis. Uma delas é o abastecimento com etanol. Mas é preciso ficar atento e ser bom de matemática para não piorar ainda mais a relação de custo-benefício na hora de abastecer. Se a gasolina está cara, o etanol parece ter um preço mais convidativo, mas só parece. Como os carros flex consomem mais rapidamente o etanol do que a gasolina, é preciso fazer uma continha de matemática quando for abastecer. O preço do etanol deve ser no máximo 70% do preço da gasolina. Então basta multiplicar o preço da gasolina por 0,7. Nesse posto, por exemplo, com a gasolina a R$ 7,39, o etanol deveria custar no máximo R$ 5,17, mas está custando R$ 5,59. Então, nesse caso, a troca não compensa. E não está compensando em quase nenhum lugar do país. Segundo a ANP, apenas em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo ainda é possível encontrar postos em que o etanol compensa. De acordo com especialistas, além de estar na entre-safra da cana-de-açúcar, de onde o álcool é extraído, os produtores brasileiros estão aproveitando o boom das commodities para exportar a maior parte das produções. Nós deveríamos, para facilitar, inclusive, a formação de preço em benefício do consumidor, reduzir o percentual de mistura do etanol anidro na gasolina. Não há necessidade de nós trabalharmos nesses índices atuais de 27% de mistura. Nós poderíamos reduzir para 21%, 22%, como já operamos no passado. O reajuste da Petrobras deixou sem alternativas quem utiliza o GLP. O famoso botijão de gás de 13 quilos deve atingir os R$ 150 nas distribuidoras ainda esse mês. No ramo da alimentação, o custo já subiu. Subiu bastante, viu, o gás de cozinha, né? Tem que passar para o consumidor. Tem que repassar para o consumidor. A medida acaba estimulando as pessoas a trocarem o gás pela lenha e pelo álcool para cozinhar. O segundo satélite totalmente brasileiro deve ir ao espaço no final deste ano. O primeiro foi o Amazônia 1, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e lançado no começo de 2021.
Do tamanho de uma caixa de sapato e pesando apenas 12 quilos, o VCUB-1 é um nanosatélite, muito menor do que os satélites convencionais, que podem pesar toneladas. Apesar do porte pequeno, o VCUB-1 tem uma câmera de alta resolução para sua categoria. Um satélite que a 500 quilômetros ele consegue bater a foto de uma região e a gente consegue ter a resolução de 3,5 metros. É como se o câmera estivesse em Campinas, bater uma foto do Rio e pudesse enxergar um carro. Então é um negócio assim que é até assustador o nível de tecnologia feito no Brasil, né? A engenharia nossa, com tecnologia nossa. O projeto começou em 2018 com a intenção de testar tecnologias como o piloto automático e o rádio definido por software, que substitui partes das peças por programas de computador. O VCUB-1 surgiu como um demonstrador, mas tem uma série de aplicações possíveis que trazem uma posição estratégica para o Brasil no mercado espacial. Ele é um satélite que vai permitir, por exemplo, que você faça a comunicação com áreas remotas. Ele é um satélite que tem um sistema de comunicação que te permite coletar dados que podem te auxiliar tanto com questões climáticas, meteorológicas, a parte hidrográfica. Essa é uma aplicação muito importante do satélite. Olhando para o céu, a gente não consegue ver, mas lá em cima, mais de 2.000 satélites estão em atividade. Muitas das tecnologias que usamos no dia a dia só são possíveis por causa desses equipamentos que orbitam a Terra a centenas de quilômetros de altitude. A vida útil do nanosatélite é menor do que a de um satélite convencional, mas isso traz vantagens, como uma evolução tecnológica maior. Porque um satélite, suponha que é feito por uma vida de 30 anos, você fica preso naquela tecnologia, então, por 30 anos. Esse daqui, como você a cada 5 anos vai ter que repor, ele é mais barato, você vai ter que ter uma reposição, mas aí você aproveita para fazer constantes atualizações e evoluir a tecnologia mais frequentemente. Um dos maiores centros de reabilitação física do país, em São Paulo, conta agora com a ajuda de robôs para recuperar o movimento de braços e pernas. As máquinas estimulam corpo e cérebro para acelerar a retomada de atividades como caminhar. Parece um videogame cheio de obstáculos, mas o desafio aqui não é vencer o jogo, é voltar a andar. Em 2019, Pilar teve uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos. Ela perdeu todos os movimentos do corpo. É com o auxílio destes robôs que ela, aos poucos, luta para retomar a autonomia. Quando ela acordou do coma, ela só abriu os olhos, não mexia mais nada. E agora ela já consegue ficar em pé, ela já consegue ajudar a gente com bastante na movimentação, né? Antes a gente tinha que... Todo o trabalho era nosso, né? E agora ela consegue sustentar bastante. A gente põe ela em pé, ela consegue dar um passinho, ajudou muito. Estas máquinas têm a função de ajudar na recuperação de movimentos de braços e pernas. Elas complementam os métodos tradicionais de fisioterapia, acelerando a reabilitação. O laboratório é um dos mais avançados do mundo. Se você não mexer nada, o robô ele vai fazer esse movimento, você vai conseguir visualizar esse movimento e fazer uma tarefa com ele. Por mais passivo que isso seja, isso não é passivo. Isso está mandando uma informação para o seu cérebro que existe algo acontecendo em termos espaciais, em termos visuais, em termos de sensibilidade geral. E o cérebro acaba, primeiro, não apagando a memória do movimento e depois reconstruindo esse movimento novamente. A Covid deixou muitas pessoas com sequelas motoras, causadas principalmente pelos longos períodos de internação. Estes equipamentos têm ajudado também na reabilitação desses pacientes. Ednar teve Covid há quase um ano. Os sintomas da doença foram leves, mas logo depois ela foi perdendo a mobilidade. Agora, com o tratamento, está praticamente recuperada. Durante a Covid foi o quê? Febre, um quadro leve, febre e dor no corpo. Foi leve? Foi mesmo leve teve essas sequelas? Teve todas essas sequelas. Eu fiquei com dificuldade de andar, de sentar, levantar. Sentar e levantar eu só fazia com auxílio de alguém, meu marido que me ajudava. E a locomoção péssima.
e problema de equilíbrio. Pessoas que chegaram aqui basicamente tetraplégicas e aos poucos elas foram melhorando com toda essa tecnologia. E agora, notícias internacionais. A Dinamarca anunciou um plano para garantir que as gerações futuras nunca fumem. A ideia é proibir a venda de produtos com nicotina para qualquer pessoa nascida após 2010. Uma sociedade livre do vício do cigarro, a Dinamarca anunciou um plano para garantir que as gerações futuras nunca fumem. A ideia é proibir a venda de produtos com nicotina para qualquer pessoa nascida após 2010. O Ministério da Saúde do país europeu explicou que o governo estava preparado para proibir a venda a esta geração, elevando progressivamente o limite de idade. A lei atual proíbe dinamarqueses menores de 18 anos de comprar tabaco ou fumar cigarros eletrônicos. Mesmo assim, 31% das pessoas entre 15 e 29 anos fumam. O tabaco é a principal causa de câncer no país escandinavo e causa 3.600 mortes por ano em uma população de 5.800.000 habitantes. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Associação Dinamarquesa do Câncer, 64% dos entrevistados eram a favor do plano. Pioneira na luta contra o tabagismo, a Nova Zelândia anunciou em dezembro um plano semelhante que busca proibir progressivamente a venda de tabaco, elevando a idade em que pode ser adquirido a partir de 2027. A Catedral de Notre-Dame de Paris está sendo reconstruída depois do incêndio de 2019. E durante os trabalhos, vários túmulos e um sarcófago de chumbo foram encontrados. Enquanto um longo e complexo trabalho é realizado para reconstruir a Notre-Dame de Paris, uma descoberta foi feita. Vários túmulos e um sarcófago de chumbo localizados nas entranhas da catedral revelaram importantes vestígios arqueológicos que podem datar do século XIV. A Notre-Dame sofreu um incêndio que derrubou toda a estrutura do telhado em 15 de abril de 2019 e as obras incluem a instalação de um andaime de 100 metros para reconstruir a torre do templo gótico. Escavações feitas para garantir a solidez do solo revelaram todo um sistema de aquecimento subterrâneo desde o século XIX. Entre as estruturas feitas de tijolos, foi encontrado o sarcófago antropomórfico, cujo chumbo aparece deformado pelo peso da terra e das pedras. Usando uma minicâmera, os arqueólogos puderam ver que os restos mortais estão em bom estado de conservação. Ainda não se sabe de quem poderia ser o corpo, mas a localização sugere que se trata de um personagem importante. Esta Catedral de Notre-Dame é toda a história de Paris, toda a história da França através de uma espécie de folheto cronológico, e se encontrar diante destes restos é extremamente impressionante. Outro achado de grande valor são os restos de um antigo jubé ou coro alto, que durante séculos separou o coro do resto da igreja. Com o passar dos anos, a Igreja Católica mudou sua liturgia e esse altar, que separava os fiéis do ofício, perdeu o sentido. Como era frequente na época, as pedras foram reaproveitadas na mesma obra. O Boletim de Notícias está terminando. Até a próxima!